Lá, 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 5, 6, 7. Para quem não me conhece, eu me chamo Raíssa Zeferino, sou maquiadora, empresária e criadora de conteúdo há 10 anos. Eu criei esse canal com o objetivo de compartilhar com vocês algumas experiências da minha vida voltado para o tema desenvolvimento pessoal e profissional. O objetivo desses vídeos é que você tenha uma vida mais leve, equilibrada e bem-sucedida. E o assunto do vídeo de hoje é como se comunicar melhor, como aprender a prender a atenção das pessoas, a fazer com que as pessoas te ouçam, te levem a sério e que você pare, de uma vez por todas, de ser tratada como criança. Que as pessoas parem de te olhar como uma pessoa qualquer, mas que elas prendam a atenção em ti por conta da tua comunicação, da forma com que tu te expressa, fala, se comunica. Isso vai fazer com que as pessoas te valorizem também muito mais. A comunicação, ela é uma arma poderosa, que ela pode tanto impulsionar quanto destruir os teus relacionamentos. E no âmbito profissional, ela também pode tanto te colocar lá em cima como te colocar lá embaixo, porque ela é muito importante. Quando uma pessoa olha para ti, ela causa uma primeira impressão por conta da tua comunicação não verbal, que é toda a parte imagética da nossa comunicação. Isso é a forma com que a gente se veste, se porta. Quando uma pessoa está olhando para ti, mas ela não está te ouvindo, vamos supor que você está num evento e a pessoa está te olhando lá de longe, ela vai olhar toda a comunicação não verbal. Tudo que ela consegue ver é o que vai comunicar a respeito de você. Então pode ser uma comunicação boa ou ruim. Essa comunicação, ela não pode ter ruídos. Então, hoje o que eu vou falar para vocês é sobre a comunicação verbal, que é quando você fala, quando a pessoa já está te olhando e ela vai parar agora para te ouvir. E eu gosto de frisar aqui nos meus vídeos que todas as dicas, todas as aulas que eu dou aqui para vocês, não é só sobre a parte profissional, mas sim também sobre os relacionamentos, a forma social em que a gente interage com as pessoas, né? Como que as oportunidades chegam à nossa porta, né? Então, isso não é só sobre o profissional. Claro que você sabendo se comunicar bem, você vai vender mais, você vai obter mais respeito dos seus colegas de trabalho, você vai ter uma forma de as pessoas te tratarem melhor, porque você se comunica bem, você sabe o que você está falando, você tem clareza. Então, é muito bom para a parte profissional, mas para a parte pessoal, para a parte de relacionamento, né? Na sua família, se você sabe se comunicar, sabe explicar exatamente o que você quer, ser claro nas coisas, isso vai te fazer ter uma vida muito mais leve, muito mais fácil de lidar. Então, a comunicação, ela vai te ajudar para todas as áreas da tua vida. E o primeiro ponto que eu vou abordar aqui com vocês é sobre tom de voz. Pode parecer uma coisa muito simples, mas quando eu dou exemplos para vocês, vocês vão me dar razão do quanto isso é importante para a nossa comunicação. Imagine um cenário em que você está conversando com uma pessoa num tom médio de fala, que é o tom que eu estou conversando aqui com você. É um tom para passar uma informação, para dar uma aula, para ter uma conversa normal entre amigos. É um tom normal. Só que você está aqui conversando com a pessoa e do nada ela solta uma frase num tom muito alto. Por exemplo, nossa, você tem razão! Não, meu Deus do céu! Não. Isso faz com que você tenha uma sensação de espanto. Então, quando a gente está conversando aqui normalmente, é o ideal para uma conversa. Agora, se você aumenta o tom de voz, já causa um espanto, causa algo negativo para a pessoa. É como se vocês estivessem no mesmo nível e do nada a pessoa tentasse ficar em um nível muito mais alto, isso vai te causar um desconforto na conversa. Então, sempre para pensar. Quando uma pessoa está conversando, ela tem que conversar num tom médio. Quando uma pessoa está passando uma informação diante de um vídeo, numa rede social, num story que seja, tem que ser num tom médio, porque é o tom normal de a gente conversar. Agora, em que momento que eu posso usar o tom mais alto de voz, um tom mais forçado de voz? No momento em que eu quero prender a atenção da pessoa. Então, diante de uma conversa, quando a pessoa vai aumentar o tom de voz, não pode ser do nada. Do nada eu estou aqui conversando contigo, do nada eu falo num tom muito mais alto. Isso não é interessante. Isso vai fazer com que a pessoa só se assuste. Agora, se eu estou falando aqui de um assunto importante e eu quero enfatizar uma palavra, então eu estou aqui e eu falo comunicação. Isso faz com que a pessoa prenda a atenção. Opa, ela vai falar de algo importante.
Igual eu tô falando aqui com você normal, no começo do vídeo, e aí do nada eu falar, o primeiro ponto que faz com que você se comunique melhor, tá vendo que o primeiro ponto eu falei de uma forma muito mais alta, mas é alto, não gritado, é um alto firme, é um alto para obter atenção, obter o olhar da pessoa para mim. Então, muitas vezes, para pensar se você não vai se identificar comigo. Em uma sala de aula, chega um professor e aquele professor ele só fala no mesmo tom, só no tom médio. Ele fica ali e diz, a Revolução Francesa foi assim, foi assado, e nananã. E aí você vai prestando atenção, mas vai dando um sono. Depois de assim, uns 20 minutos da pessoa estar ali falando, vai dando um sono, vai dando né? Se não for um assunto muito legal e muito que realmente prenda a atenção, a gente vai dar sono, vai cansar, vai ficar algo assim maçante. Agora, se a pessoa é um bom comunicador, se o professor é um bom comunicador, ele vai falar sempre nesse tom médio, mas em alguns momentos ele vai elevar o tom para voltar a atenção dos alunos e também para dar ênfase em alguma palavra, alguma frase, algum momento importante daquela explicação. Então, pensando dessa forma, fica muito mais fácil de a gente entender. Então, em qual momento que eu posso usar o tom mais alto de voz? Quando eu quero dar ênfase, quando eu quero chamar a atenção da pessoa que está conversando comigo. Então, isso é um ponto. Agora, se eu chegar e começar a falar sempre alto, sempre firme, sempre... Ou eu vou estar querendo a aprovação da pessoa em alguma coisa, eu estou querendo que ela acredite em mim, sabe? Quando uma pessoa diz, você fez isso e aquilo e você não fez, você vai olhar para ela e vai dizer, não, isso não aconteceu. O que aconteceu foi assim, assim, assim. E aí esse tom é um tom de que você busca a aceitação daquela pessoa, você busca a aprovação. Eu estou conversando com o meu chefe e eu quero me explicar, me desculpar. Geralmente eu aumento o som, afirmo, né? Deixo a minha voz mais firme para que eu consiga passar mais credibilidade, mais autoridade, mais, né? Que a pessoa olhe para mim e tenha atenção naquele momento. Então, existe essa diferença. Falar muito no tom médio acaba ficando muito maçante, acaba ficando muito monótono, né? Algo que a gente não quer. Então, eu preciso sempre estar brincando com os tons de voz para poder alcançar realmente o meu objetivo. E existe também o tom de voz mais grave, que é o que eu utilizo para passar mais autoridade, mais firmeza, mais seriedade na minha comunicação. Esse tom de voz geralmente é o que mais faz as pessoas te olharem com admiração. E ele é diferente do tom de voz alto. O tom de voz alto, ele é forçado. Você fala realmente para obter atenção. Fulano, presta atenção em mim. O professor falava dessa forma. Isso é o tom de voz alto. Agora, fulano, presta atenção em mim. Ele não aumentou tão o tom de voz, mas ele deixou o tom mais grave. E isso faz com que, a pessoa tem até um receio, né? Quando a pessoa fala assim mais gravemente, isso faz com que a gente prenda a atenção e olhe para aquela pessoa com admiração, às vezes com um pouco mais de receio, faz com que a pessoa te olhe e perceba mais sobre o que você está falando. Entende a diferença entre esses dois tons? E de novo, não existe um tom de voz melhor. Eu vou usar só o tom médio, só o tom grave, só o tom alto. Não. É legal você brincar com os tons de voz, com o grave, né? Se você precisa falar mais baixo, para que a pessoa entenda que naquela ênfase você precisa falar mais baixo, isso vai ser um dos elementos da tua comunicação e vai te ajudar com certeza a poder expressar melhor aquilo que você está falando. Então, tudo tem um momento e tudo tem uma forma de a gente falar para que fique mais fácil de as pessoas compreenderem. Outro ponto para melhorar totalmente a sua comunicação é cuidar da velocidade da fala. Quando eu vou falar com uma pessoa e eu falo rápido demais, eu como palavras, eu esqueço palavras porque eu acabo me atropelando e a minha dicção também fica terrível, a pessoa não consegue nem entender o que eu estou falando. Às vezes eu vou falar para a pessoa pegar um negócio ali rapidinho e eu vou comer palavras, então isso não é bom para minha comunicação, isso gera um ruído. Então como é que eu vou dar uma palestra falando rápido demais, falando uma palavra assim e falando com os dentes mais cerrados? Então isso são ruídos na comunicação que a gente precisa sempre cuidar. E também, gente, não tem como falar devagar demais. Tem aquele professor, gente, eu sempre penso nos meus professores, que fala bem devagar. Eu lembro de um professor que falava assim devagar e eu não conseguia prestar atenção porque eu ficava dizendo, meu Deus, dá para botar no acelerar? Dá para botar no 2x? Então, tem aquelas pessoas também que falam devagar demais e isso cansa, isso se torna maçante. Da mesma forma que falar num tom médio o tempo inteiro
falar devagar também acaba cansando demais. Então a gente precisa brincar com a velocidade, mas de uma forma com que eu não fale rápido demais para não comer as palavras e a pessoa não entender o que eu estou falando, e também não devagar demais para não ficar cansativo. Então, falo de um tom normal, falo de uma voz numa velocidade normal e, claro, aqui eu falo às vezes em algumas palavras mais devagar para que você entenda aquela palavra, porque às vezes é uma palavra mais complicada, mais complexa, e em alguns momentos também eu vou falar mais rapidinho, porque são coisas que são fáceis de entender. Então, tudo é a questão do bom senso, percepção. Quanto mais a gente ouve pessoas que falam bem, mais a gente também acaba falando melhor. Ah, Raíssa, tu falou de dicção. Eu tenho a dicção terrível. Eu vou falar uma palavra, eu falo ela toda atravessada, eu falo ela travada, não consigo ter essa dicção boa de falar uma palavra complicada de forma mais fácil. No começo do vídeo, vocês viram que eu tava lá fazendo uns sons totalmente horríveis, né? Aqueles sons são alguns exercícios de dicção que eu faço antes de gravar os vídeos, então eu resolvi deixar para que vocês vissem assim que eu não sou maluca, tá? Faz sentido. Aquilo fez vocês prenderem atenção até aqui, não fez? Ah, tudo estratégia. Mas tem um sentido por trás. Então, às vezes é o barulho da sirene, né? É algo engraçado, estranho, mas que facilita muito na abertura da mandíbula, na abertura da nossa boca, para que a palavra saia, flua de uma forma muito mais fácil. Outra dica é a gente ficar fazendo o ba, né? O B-A, ba, 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 abrindo bem a boca. Sempre que você fizer um exercício, abre bem a boca, fecha bem a boca. E um exercício que eu faço muito também é colocar o meu dedo ou uma caneta entre os dentes e falar, né? Contar até 20, até 30, para que eu consiga, né, realmente conseguir falar. Eu fiz ali no começo, vocês viram, né? 1, 2, 3, 4. Por que a gente faz isso? Porque a gente vai estar forçando a nossa língua a falar o número perfeitamente enquanto tem uma coisa ali incomodando. Então, a gente vai forçando tanto que quando tu vai falar, vai sair até fácil, vai sair naturalmente, sabe? Então, testa esses truques aí, essas dicas. Tem uma dica também que é bem legal, que a gente coloca a língua no último dente da boca e deixa por uns 15 segundos, bem lá atrás. E fica 15 segundos a língua lá nesse dente aqui, no último dente de cá, no de baixo, no outro lado. E aí você vai ver que a sua língua vai estar mais mole. Então vai facilitar muito mais para a sua comunicação. Testa aí e me diz depois se deu certo. Um outro ponto importantíssimo para melhorar a sua comunicação é: cuide do que você vai falar. Não é só sobre como falar, mas também o que falar. Então, a pessoa que convive com pessoas que falam muitas gírias, que acaba pegando essas gírias, né, gírias de estimação e fala de uma forma natural, de alguma forma aquilo vai gerar um ruído em algumas pessoas. Ah, Raíssa, mas eu sou assim, isso faz parte da minha personalidade, da minha comunicação, então eu falo gírias mesmo e isso comunica e conecta com o meu público. Aí tudo bem, né? Aí temos aí uma exceção. Porém, não é a realidade da maioria das pessoas. Às vezes o público que você quer atingir não é o público que fala gírias, que está acostumado a ouvir esse tipo de gíria. Então, de novo, não é preconceito, não tenho nada contra. Tem algumas gírias que eu falo sim, eu tento às vezes me policiar para não falar demais, mas tem algumas gírias que causam um certo desconforto de quem está ouvindo. A pessoa não consegue prestar atenção no que tu está falando porque só presta atenção na tua gíria. Então, toma cuidado com essas gírias de estimação. Tenta melhorar, às vezes, as pessoas com que tu convive. Se tu não quer ter esse tipo de gíria, na maioria das vezes é a pessoa que tu tá convivendo que tu acaba pegando, tá? A gente se acostuma. Eu fui pra Bahia no final do ano passado e eu acabei pegando um pouco da forma com que eles falam. Às vezes até o próprio sotaque a gente pega. Então é normal a gente conviver com algumas pessoas e pegar um pouco dessas gírias. Eu tento sempre me cuidar, porque o público que eu quero atingir, as pessoas que eu quero do meu lado, não fazem esse tipo de coisa. Então eu não quero trazer isso para o meu arsenal de palavras, de gírias, né? E Raíssa, como é que eu faço para ter um repertório, né? Como é que eu vou saber palavras novas? Como é que eu vou falar melhor se eu não sei, eu não converso com pessoas que falam bonito, que têm palavras difíceis no vocabulário? Como é que eu faço? Gente, a melhor coisa para isso é ler mais. Quando a gente começa a ler mais, a gente vai conhecendo palavras. Eu li um livro esses dias e tinha uma palavra, que eu até não vou lembrar, acho, da palavra agora, mas eu fiquei com aquela palavra na minha cabeça e falei, meu Deus, eu nunca ouvi essa palavra, eu nunca li essa palavra, que palavra é essa? E aí eu descobri o significado da palavra, eu coloquei ali no Google, né? E eu fiquei assim, ó, meu Deus, vou usar essa palavra para tudo.
uma palavra bonita, que se até o final do vídeo eu lembrar, eu falo aqui para vocês. Mas é muito importante, então, a gente ler para que a gente aprenda palavras novas, para que a gente, quando for se comunicar, fale sobre alguns pontos que a gente antes não falava, fale de uma forma que a gente antes não falava. Palavras enriquecem o nosso vocabulário. Então, se você quer falar num story, falar bonito, comece a ler mais sobre o assunto que você quer falar, né? Comece a estar em contato com pessoas que falam bem, porque isso com certeza vai te ajudar a se comunicar muito melhor. E um outro ponto para fechar com chave de ouro esse tópico do que falar é você não falar sobre coisas que você não domina. Sempre quando eu falo de algo que já faz parte da minha vida, das minhas experiências, eu falo bem. Porque eu domino aquilo, eu falo de uma forma natural, eu só dou o REC na câmera e converso com a câmera, como se eu estivesse conversando com uma pessoa, com um amigo meu. Então, é muito mais fácil eu falar sobre algo que eu domino. O que eu tô falando aqui pra vocês é uma experiência que eu tenho diariamente. Eu gosto de falar bem, eu me comunico porque eu gosto de assuntos sobre comunicação. Então, eu vejo vídeos, eu leio livros, eu gosto desse tipo de coisa. Então, quando a gente gosta, a gente estuda, a gente domina aquilo. Então, é muito mais fácil. Não adianta, você não sabe se comunicar bem, mas já quer fazer um vídeo amanhã falando sobre comunicação. Não faz sentido, causa um ruído, a pessoa consegue notar que você está ensinando algo que nem você aprendeu ainda. Então, aprender uma palavra nova, primeiro aprenda a empregar ela na frase do jeito certo, colocar ela na frase de uma forma mais fácil. Se você está dominando já, pode incluir ela no seu vocabulário, mas se você ainda está aprendendo aonde colocar essa palavra, então, eu te aconselho a não falar ela até que você consiga já se acostumar a colocar ela em vários contextos, né? Porque às vezes uma pessoa, não é porque ela sabe várias palavras difíceis, diferentes, que ela vai colocar ali no meio da frase sem sentido algum. Então, sempre pense no que eu vou falar. Vou falar sobre algo que eu domino, vou me inteirar de livros, de pessoas que falam bem, para que eu tenha influências boas em relação à comunicação, a novas palavras, novos repertórios, e também que eu fale sobre o que eu domino, que é muito importante. Outro ponto que a gente tem que cuidar no que falar é as palavras no diminutivo. Assim como as gírias, as palavras no diminutivo, elas fazem as pessoas criarem um ruído quando te olham e quando percebem como você está falando. Então, se eu falo muito assim, ó, ai, eu vou ali, vou botar essa cadeirinha aqui para eu sentar, vou botar essa pulseirinha, porque, o meu celularzinho, aquela pessoa que fala tudo no inho, no inha, ela é vista como uma pessoa mais infantil, mais imatura, mais fofinha, e às vezes não é isso que ela quer passar. Então, sempre que eu vou falar de alguma coisa, eu tenho que falar a palavra como ela é. Em alguns momentos, né, a gente está se referindo a algo pequeno, ou a gente está se referindo a uma coisa que realmente é usada no diminutivo, ok. Mas quando eu falo muitas palavras no diminutivo, tentando ser muito fofinha, acaba infantilizando a minha comunicação. Vai fazer com que as pessoas não me levem a sério. Então, cuida aí com as palavras no diminutivo também. Então, cuidado com o que falar, cuide das gírias, cuide das palavras no diminutivo, fale sobre o que você domina, aprenda, né, sobre coisas novas, leia, ouça pessoas que falam bem para que você conheça palavras novas para melhorar o seu repertório. Eu tenho certeza que a sua comunicação vai melhorar muito. O que eu estou ensinando aqui para vocês é a comunicação verbal, como falar, como se comunicar. Mas existe a comunicação não verbal, que dentro dela tem a linguagem corporal, a imagem pessoal, né, como a pessoa te vê. Então imagina que você está numa festa e a pessoa está te olhando, mas ela não está conseguindo te ouvir. Você está comunicando ao mesmo tempo, porque você está comunicando com a forma de você se vestir e com a forma de você se portar, a sua linguagem corporal. Então, a linguagem corporal é muito importante. De nada adianta eu falar sobre uma coisa super animada e eu estar com os ombros caídos, com o meu corpo mais curvo, parecendo que eu estou com medo, parecendo que eu estou triste. Então, eu vou falar assim, gente, eu sou uma pessoa muito feliz. A minha vida é maravilhosa. Eu amo os meus amigos, eu amo a minha família. Tá vendo como não dá? Então assim, gente, ombros para trás, fale sorrindo, fale num tom de voz médio para alto. Quando você vai falar de algo animado, você precisa transmitir essa animação na sua expressão, na sua linguagem corporal e às vezes até na sua roupa. Porque de nada adianta eu estar lá, eu vou dar uma palestra sobre comunicação. E eu tô com uma roupa que é um trapo, não tem como.
Eu tô falando sobre comunicação, a roupa comunica algo. Então, falando de roupa, ó, hoje eu tô vestindo um vestido lindíssimo da B27, vou colocar um videozinho aqui para vocês verem ele inteiro no corpo, maravilhoso, pelado nas costas como eu amo, para enfatizar. Então, aproveitando aqui, se você quiser adquirir esse vestido aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vestido e do site da B27, que é perfeito, tem peças lindíssimas, além de muito bonitas, com muita qualidade, peças que passam autoridade, confiança, e é tudo que eu procuro em uma marca. Então, se você quiser, o link tá aqui na descrição. Compre com o meu cupom RAÍSSA10, tá? Quase que eu ia esquecendo aqui. Vocês ganham 10% de desconto com o cupom RAÍSSA10 na B27 Denim. Então, além da roupa, a minha comunicação com as mãos, a minha linguagem corporal. Quando eu falo com uma pessoa e eu uso as minhas mãos, isso faz com que a minha comunicação fique mais dinâmica. Imagina eu falar com vocês o tempo inteiro e eu estar assim, ó. Gente, a comunicação, ela é muito importante. Você não sabe o quanto... Ó, eu nem consigo, ó, eu começo a mexer o rosto, eu começo a fazer expressões. Então, eu não consigo falar aqui, ó, travada com vocês. Porque já faz parte de mim, eu me solto, eu mexo as mãos, eu explico, ó, eu falo assim, assado. O olhar também comunica muito, então a comunicação às vezes está no olhar, na forma de eu cerrar o meu olhar quando eu vou falar sobre algo, na forma de eu demonstrar espanto quando eu falar de algo que me assusta. Então a expressão, a linguagem corporal, ela diz muito e te ajuda muito a melhorar a tua comunicação em qualquer ambiente que você tiver. E uma dica extra que eu vou dar aqui para vocês não se compare com ninguém. Não queira falar igual a fulana fala. Não queira falar porque eu vou agradar essa pessoa, então eu vou falar do jeito que ela gosta. Não queira, seja você. Apenas seja você. Eu sempre bato nessa tecla aqui, porque eu já fui uma pessoa que me comparei e quis imitar alguém para falar do jeito que aquela pessoa fala, porque eu achava maravilhoso. Mas comece a se conhecer, faça exercícios, olha no espelho e começa a falar contigo mesma, lê um texto olhando para o espelho e se comunicando, mexendo as mãos, falando, né, com a linguagem corporal, com as expressões, que eu tenho certeza que você vai descobrir a sua forma de se comunicar. O que é mais lindo numa comunicação e o que mais prende a atenção das pessoas é a autenticidade. Então, é nítido, o cérebro consegue notar quando uma pessoa está sendo forçada. Eu sou uma pessoa que eu gravava stories há muito tempo atrás no Instagram e eu não sabia nada sobre isso de comunicação. E eu falava tentando falar bonito. Então a minha palavra, eu nem sei fazer mais, gente. Eu acho que se um dia eu puder, eu vou botar aqui para vocês um vídeo antigo meu que eu falava, até a minha boca mexia diferente, porque parecia assim que eu tava, sabe, imitando alguém ou tentando falar de um jeito que convencesse. Mas, na verdade, o melhor é isso aqui, ó, é a gente falar. O que eu tô falando aqui pra vocês, a forma que eu tô falando aqui pra vocês, é a forma que eu também converso com as minhas amigas, que eu também dou uma palestra, que eu também ministro um curso, uma mentoria. Então, isso é a Raíssa. Então, faz parte da gente a nossa comunicação. E, como eu falei, ser autêntica é a melhor forma de se comunicar e fazer com que as pessoas nos respeitem, nos valorizem e prestem atenção na gente. Então, se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, comentar aqui embaixo a sua opinião, se você tinha essas dificuldades, se você realmente se identifica com o que eu falei aqui, e eu agradeço muito por você ter ficado até o final. Um beijo, te espero no próximo vídeo.